Olá, mulheres, tudo bem? Meu nome é Vanessa, sou psicóloga online e quero bater um papinho com vocês sobre se responsabilizar por tudo de ruim que acontece na relação. E aí, como que é isso pra você? Como é que tem sido isso pra você? Perceba que isso não é uma questão de quanto tempo se está na relação. A relação abusiva, ela vai acontecendo em partes pequenas e muitas vezes ainda é confundida com romantismo. Então eu romantizo uma determinada situação. Ah, mas a pessoa faz tudo por mim. Ah, mas ele nunca me agrediu, mas ele precisa ficar olhando meu celular todos os dias. Ah, mas ele nunca me agrediu, mas ele precisa ligar de meia em meia hora para saber o que eu tô fazendo. Ah, ele nunca me agrediu, mas ele tem todas as minhas senhas. Gente, relação é questão de confiança, de amadurecimento também. Então precisa se discernir aquilo que é saudável daquilo que não é saudável. E eu vejo as mulheres em particular, porque é o público que eu tenho atendido com maior frequência nesses anos de trabalho, que se responsabilizam por tudo. Muitas chegam na consulta trazendo queixas que se sentem a louca da relação, a desconfiada, e na verdade conforme você vai trabalhando isso, você vai percebendo que não, que a relação sim tem sido abusiva em relação a elas. Claro que isso não acontece só com mulheres, acontece com homens também, mas com as mulheres com maior frequência. E também depende às vezes de gênero de relação. Então, para e avalia. Essa relação aqui, ela tem solução, a gente já tentou de tudo. E aí precisa começar a perceber também se de repente não é uma questão da relação ser abusiva nesse aspecto, porque a relação ela pode ser abusiva de formas diferentes. Geralmente tem dois tipos que eu percebo mais comumente nos atendimentos. Aquele tipo em que ele descaracteriza a mulher aos poucos, ou seja, começa a comparar ele com outras mulheres, com outros relacionamentos. Ah, mas fulana sim é bonita, ah, ciclana sim tem um corpo legal. Comparações que vão minando a autoestima da mulher, vão minando o senso de eu. Ah, de repente eu vou sair com as amigas, mas a pessoa fica emburrada quando eu volto. Então eu começo a evitar certo tipo de saída para não ter que lidar com o mau humor da pessoa. São formas de manipulação, são formas de abuso. Ou, muitas vezes, o cuidado excessivo também pode ser uma forma de manipular. Eu vivo para você e eu espero que você viva para mim. Perceba que nas duas formas tem um excesso, nesse caso, excesso de cuidado. Então eu preciso estar com você, eu quero fazer tudo com você. E quando é diferente, isso gera um desgaste na relação. Então isso sobrecarrega também a pessoa. Ah, cada um é um ser diferente e isso precisa ser considerado. Agora, a questão é, eu já fiz tratamento para mim, já busquei tratamento na relação e eu venho percebendo que de repente a relação não tá legal, isso não é só responsabilidade minha. O bem-estar da relação não é só responsabilidade minha. Então, comece a observar esse outro. Esse outro ele tem feito um movimento também de mudança, de acompanhar. Às vezes se saiu, se fez novas amizades, se investiu em conhecimento e o companheiro por algum motivo não fez isso e começou a gerar uma disparidade, um distanciamento entre o casal. Isso pode acontecer também. Então não necessariamente é uma coisa ruim, uma ruptura ou uma fragilidade, mas pode ser que também ambos evoluíram em sentidos opostos e a relação já não faz mais sentido. E isso é respeitoso, você olhar para uma pessoa que fez parte da tua vida e entender que aqui se encerra. Também pode se encerrar de uma forma saudável. Agora, o traço da manipulação, ele traz essa característica da humilhação, tá? E aí entram outras coisas também que são muito comuns, que a pessoa não está comprometida com a relação, ela não tem um comportamento bacana de responsabilidade afetiva com a companheira, e manipula ela para manter as coisas como estão. E isso precisa sim de um olhar. Então, lembre, a relação é cumplicidade, é os dois estarem envolvidos nisso. Ninguém é só vítima e ninguém é só vilão. Então, olhar com cuidado para isso, olhar para as partes, o que está sendo ouvido, o que é interessante perceber. E aí, como eu estava falando no começo do vídeo, tem muita mulher às vezes que vai tá se taxando de louca, que tô desconfiada de tudo, e na verdade a pessoa não, ela já tá sentindo um distanciamento do companheiro, o companheiro às vezes já tá envolvido com outras pessoas, não está mais comprometido aqui. Então, a questão é se perceber
E a questão aí é uma escolha, uma decisão. Então, existem situações que o tratamento é pertinente, existem quando ambos estão comprometidos com isso e quando ambos estão ainda olhando para o mesmo objetivo. Se não é saudável sentar e conversar e ver como que essa relação vai poder evoluir a partir daqui.